Olá, é um prazer estar participando deste segundo Congresso de Direito Médico, idealizado pela doutora Alessandra Varrone. Muito obrigada pela confiança. Eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, médica com área de atuação em medicina da família e da comunidade e em medicina nuclear. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do princípio da não maleficência e o uso de medicamentos off-label durante a pandemia. Os quatro princípios da bioética, já trazidos por Tom e James desde 1979, são o princípio da justiça, o princípio da beneficência, da não maleficência e da autonomia. Essa apresentação de hoje nós vamos focar no princípio da não maleficência. Então, o que seria este princípio? Ele já vem aí do primo nono série, primeiro, não prejudicar. Já dizia Hipócrates, auxilie ou não prejudique o paciente. Então, toda a conduta médica ela deve ser pautada em causar o mínimo prejuízo ao paciente. Nós temos diversos exemplos que colocam prejuízo nesse paciente. Por exemplo, a iatrogenia, que é submeter o ser humano a diversos exames diagnósticos sem necessidade. Outra situação é aquela que nós já sabemos que determinado medicamento não surte efeito para tal doença e mesmo assim a gente continua fazendo experimentos científicos utilizando este remédio no ser humano. E, obviamente, as diversas problemas que tangem mesmo ao aspecto físico e emocional do paciente, que podem ser causados por má conduta médica, inclusive chegando, culminando no óbito. E o que são esses medicamentos off-label? O medicamento off-label é aquele remédio que já existe e ele tem indicação para uma doença A, e essa doença A está descrita na sua bula. Contudo, pelas características farmacológicas desse remédio, eu utilizo para uma doença B, que está fora da bula, com o intuito de ter algum benefício, possivelmente de controlar ou curar esta doença. Então, aqui eu criei um remédio Kurkowski para poder ilustrar bem o que é esse medicamento off-label. Então, eu pego esse medicamento, dou este medicamento ao paciente. E este medicamento meu, a indicação dele que está nas bulas é para os rins. Contudo, eu verifiquei que ele pode sim ter um efeito no pulmão e vou decidir utilizar este medicamento para alguma doença que atinge os pulmões, que é o caso que nós estamos verificando aqui durante essa pandemia, que é o coronavírus, que atinge principalmente os pulmões. O que a Anvisa fala a respeito destes medicamentos? Então, é sabido que um remédio que é aprovado pela Anvisa para uma doença X, ela pode sim ser utilizada, ela pode sim ter sua eficiência, eficácia em outras doenças. Então, isso a Anvisa ela percebe, né, que não implica que seja a única doença possível aplicável que está na bula. Contudo, o seu uso, a partir do momento que o médico decide utilizar esse remédio, é por sua conta e risco de todos os efeitos colaterais que podem advir do seu uso. Um medicamento que hoje ele é considerado aqui no Brasil off-label, futuramente ele pode não ser. Assim como, curiosamente, nós temos medicamentos que não são off-label fora do Brasil e que no Brasil é e vice-versa. Então, a Anvisa ela conclui que o uso desses medicamentos ele não é autorizado, contudo, ele não significa um erro. Pode ser, então, que não vá configurar erro médico, uma vez que o médico decide prescrevê-lo para a doença em questão. E nós temos aqui no nosso país diversos exemplos. A amitriptilina é um deles, que é um medicamento para depressão e que vem
sendo utilizado como um arsenal de manejo terapêutico da enxaqueca. E a Covid? Vamos entrar agora nesse contexto da Covid, que iniciou em 2019, nós estamos em um ano de doença, e é uma pandemia histórica, né? Ela atingiu todo o mundo como nunca visto anteriormente. E o que nós sabemos a respeito do Covid até o momento? Sim, é uma doença viral, foi descoberta na China, através dos morcegos, lá na cidade de Wuhan. E ela é uma doença bifásica, ou seja, a partir do momento que a pessoa se infecta pelo coronavírus, ela vai apresentar uma etapa viral e uma etapa inflamatória, sendo essa etapa inflamatória a mais temida da doença. E a sua apresentação, ela é enorme, é polimorfa, é sistêmica. Por isso, nós temos essa dificuldade em lidar com a doença, porque ela pode atingir diversos órgãos. E temos aquelas pessoas que vão passar ilesas assintomáticas, as outras pessoas que terão alguma sequela, como a fibrose pulmonar, e uma boa parcela dessa população que se infecta chegando ao óbito. Então, obviamente, uma doença nova, nós temos que utilizar o arsenal já presente. Não seria errado, né, utilizar os medicamentos off-label também para o coronavírus. E isso, de fato, veio acontecendo, e nós temos um exemplo de vários remédios, e os mais falados, discutidos aqui no nosso país, né, a azitromicina, que é um antibiótico, a ivermectina e a anida, que são para parasitoses, a cloroquina e hidroxicloroquina, que é um antimalárico e antirreumático. Então, eu vou entrar com vocês na história de algumas dessas drogas para nós entendermos o evoluir do processo do uso do medicamento off-label no contexto da Covid. Falando da hidroxicloroquina e da cloroquina, ela surgiu, seu uso para a doença surgiu com o Dr. Dider, um médico francês. Ele fez um trabalho e divulgou uma certa eficácia dessa droga, e nós, né, não tinha como ser diferente. No desespero que nós estamos, todo mundo começou a utilizar essa droga. Mas com o tempo, com esse um ano de pandemia, vários estudos foram surgindo, e estudos, inclusive, que mostraram que essa droga não tem eficácia. E os países foram aderindo, né? À medida que o país ele tem essa maior adesão, acredita mais na medicina baseada em evidência, ele foi tirando. Contudo, alguns países, como os Estados Unidos, como o Brasil, permaneceram seu uso por um grande tempo. Até hoje nós vemos pessoas insistindo na utilização, mesmo com guidelines de sociedades, Organização Mundial de Saúde, recomendando o não uso do remédio. E aí nós temos umas implicações que são diversas, né? Um Conselho Federal de Medicina politizado, um governo manipulando essas informações, inclusive o papel de uma mídia gerando, divulgando fake news, divulgando informações não baseadas em evidência, e tudo isso favorecendo a permanência do seu uso e trazendo malefício para o paciente. Este é um estudo publicado na Cochrane, um dos últimos estudos realmente muito bem feitos, e que ele concluiu que a cloroquina e a hidroxicloroquina, para qualquer caso da Covid, que seja para tratamento, para prevenção, todo o espectro da doença, não funciona. E mais, verificou-se que pode inclusive ser maléfico. Um dos grandes malefícios causados são os malefícios ao coração, principalmente quando utilizados com azitromicina em associação. Então, este trabalho, ele pediu para parar
a utilização, assim como recomendou que se parassem todos os estudos, porque já é uma questão de falta de ética ao paciente. Mas o que não deu mídia nessa história? Lembra daquele Dr. Dider, o francês, que iniciou o estudo com a cloroquina e a hidroxicloroquina? No seu estudo, aconteceu uma manipulação desses resultados. Pacientes graves que foram a óbito, que foram necessitados de entubados, foram retirados, o que alterou as estatísticas. Então, ele mesmo, em janeiro de 2020, veio a público para falar que a droga não reduz mortes. E isso, infelizmente, é algo que foi pouquíssimo divulgado. Então, vamos entrar agora na história da ivermectina, que vem assumindo aqui em nosso país o papel que foi a hidroxicloroquina. A ivermectina, ela surgiu de um estudo realizado na Austrália, em que avaliou a medicação fora do paciente, o que é chamado estudo in vitro. Como isso é feito? A gente pega o vírus, coloca numa plaquinha de Petri e ali utiliza-se a medicação e utilizamos para ivermectina. Quais foram os dados obtidos? Observou-se que 24 horas após ocorreu uma redução de 93% da viremia e 48 horas após de 99% da viremia. Né? Então, é uma questão assim que a gente pensa, nossa, que dado bom. Contudo, uma análise in vitro é muito diferente de uma análise em vivo no próprio paciente, porque o ser humano é um universo, tem uma biologia diferente e uma carga viral diminuída pode sim trazer uma doença muito grave que chegue à morte no indivíduo. Outro detalhe muito importante desse estudo é que a dose utilizada para conseguir estes efeitos, ela foi de 17 vezes maior do que a dose tradicional utilizada. Então, com certeza, teremos intoxicação e morte causada por essa dose. Inclusive, não existe na história nenhum estudo em seres humanos com uma dose tão alta. Cabe ressaltar que a ivermectina ela também já foi estudada in vitro, tanto na dengue, na zika e no HIV. E todos tiveram respostas assim semelhantes. Contudo, nunca foi extrapolado o seu uso do in vitro para o in vivo, justamente porque não causa, não se verifica esse efeito. Então, o estudo que lá da origem, né, que veio trazendo a ivermectina como um possível arsenal terapêutico, ele mesmo se referiu que o seu estudo, a sua metodologia não é adequada. E nessa evidência, essa gama de evidência que vem surgindo com o tempo, nós temos um dos estudos, que é o estudo colombiano, que assumiu todas as metodologias que devem ser aplicadas para a avaliação de eficácia de um medicamento. E neste estudo, não se verificou diferença entre o grupo que utiliza a ivermectina em comparação com o grupo que utiliza o placebo. Esta é o guideline, né, que veio aí, foi publicado agora, bem recente, está fresquinho, e que já coloca aí a ivermectina que ela não é recomendada a sua utilização no paciente, somente em estudos. Então, até agora, no presente momento, não se recomenda, não temos evidência de eficácia do medicamento. Então, diante de todo esse contexto, tem algumas questões que a gente pode refletir. Covid realmente é um conhecimento em construção, uma doença recente. Então, nós temos sim que testar, utilizar o arsenal já existente, que é inclusive muito mais fácil do que criar algo novo, mas nós temos que ter muito cuidado com a qualidade das informações que nós temos, a qualidade dos artigos científicos e das revistas que publicam, a responsabilidade com relação à ciência.
muita cautela com redes sociais e mídias, porque elas colocam informações na boca de qualquer pessoa, inclusive pessoas sem expertise no assunto. Outra questão que a gente tem que ficar de olho é na presença das sociedades e conselhos médicos. Nós vemos aí as sociedades de diversas áreas, embasadas nas evidências científicas, se fazendo presente, em contrapartida, conselhos bem politizados e colocando a autonomia do médico, mesmo essa autonomia prejudicando o paciente. E um dos legados que eu acredito que essa pandemia trouxe foi referente à própria pessoa leiga, né? Que ela colocou a ciência mais em contato com essa pessoa, e eu acredito que a partir de agora todo ser humano vai questionar, né? Mas além de questionar, a gente tem que saber para quem, né? Com quem obter essas respostas. Então, o uso do medicamento off-label, ele não é errado. Contudo, aqui venho ressaltar que, à medida que a ciência tem respostas fidedignas e se essas respostas elas são maléficas ao paciente, pare com o uso. Não cometa o princípio, né, da não maleficência. Aliás, é o contrário, né? Não cause maleficência para esse paciente. E não confunda a autonomia, o poder que o médico tem de prescrever o medicamento em continuar a prescrever medicamentos que são sabidamente e comprovadamente ineficazes. Veremos com certeza aí no futuro diversas repercussões jurídicas com relação ao tema. E aqui uma mensagem final, como médica mesmo, a história natural da doença, da Covid, ela é realmente boa. Tá? Então, 99% das pessoas que se infectarem estarão bem, evoluirão bem com relação à doença. Agora, eu quero trazer para vocês essa informação que refere ao risco de morte. A partir do momento que a pessoa necessitou de uma internação hospitalar, ela tem uma probabilidade aumentada em 38% de morte. Se ela foi internada em UTI, aumenta para 59%. E se essa pessoa ela chega a ser intubada, o seu risco aumenta em 80%. Então, infelizmente, até o momento, as medidas que nós temos são as medidas comportamentais, a utilização de máscara, álcool em gel e distanciamento social, e a vacina, a tão esperada vacina. Até que essa vacina ela chegue a todos os brasileiros, nós realmente temos que continuar seguindo essas medidas de comportamento. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Fico aberta, aqui estão as minhas redes sociais. Quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, é só me procurar. Muito obrigada e um bom evento a todos.